Fala Devs! Esse é mais um vídeo do curso onde estamos aprendendo HTML e CSS do básico ao avançado, e essas duas tecnologias elas são extremamente importantes para você que quer se tornar um desenvolvedor. Inclusive, quando eu falei que eu trabalho com HTML e CSS praticamente todos os dias e que eu ganho mais de 25 mil reais para fazer isso, claro que eu não utilizo somente HTML e CSS, tem outras tecnologias que eu sei. Porém, a partir do momento que você aprender essas duas, você já vai ter percorrido uma boa parte do caminho que falta para você se tornar um desenvolvedor. Na aula de hoje, nós vamos ver dois temas que são extremamente importantes para o HTML, que são títulos e parágrafos. Então, são duas tags que a gente utiliza muito. Inclusive, falando em tag, a gente aprendeu o que são tags na aula passada, então a gente viu a estrutura básica do HTML e como funcionam as tags. Então, se você não viu, recomendo que veja. E antes da gente entrar no tema, eu gostaria de te pedir uma coisa. Eu sei que quando a gente está aprendendo uma coisa nova, muitas vezes acaba sendo difícil, a gente quer desistir, porém não desista. Então dê essa oportunidade para você mesmo. Então fica até o final desse vídeo e chegando lá, eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai aprender e isso vai te deixar mais motivado para percorrer nesse caminho. Então vou compartilhar aqui minha tela. Então tá aqui, eu abri o meu Visual Studio Code. Inclusive esse foi o arquivo que a gente criou na aula passada. Então vou vir aqui, vou clicar nesse ícone. Vou criar uma pasta para a gente colocar os nossos arquivos dentro dela, porque a gente não tinha criado antes. Então, vou vir aqui em Open Folder. Aqui dentro de pessoal mesmo, eu vou criar uma pasta, vou chamar de HTML, CSS, curso. Mandei criar, mandei abrir. Agora o Visual Studio Code vai abrir novamente, só que todos os arquivos que a gente criar vão para dentro dessa pasta. Eu vou vir aqui, cliquei com direito, aqui em cima, New File, vou chamar ele de currículo.html, e esse ponto .html é a extensão do nosso arquivo. Então aqui eu vou digitar somente HTML e vou colocar nesse 5, por quê? Porque o Visual Studio Code já vai me dar a estrutura básica de uma página HTML, isso é bem legal, ajuda muito. Porém eu fiz isso só para mostrar, então a gente vai escrever. Então vou colocar aqui as tags que a gente tinha aprendido na última aula. E body. E aqui dentro do head eu vou colocar um title. Eu vou chamar ele de meu. Chamar ele de currículo virtual. Que a gente vai fazer uma espécie de currículo nesse arquivo. Eu vou clicar aqui em cima do arquivo. Então ele está aqui, abriu a nossa página HTML e aqui em cima ele chamou de currículo virtual, que é o nosso título. E como eu falei na aula de hoje, a gente vai aprender parágrafos e títulos. Então, eu vou começar a construir, a gente vai começar a construir uma página que vai passar a ser o nosso currículo virtual. Então, a gente depois, no futuro, vamos ter um site e vamos colocar essa página. Geralmente, a primeira seção de um currículo é um título e nesse título as pessoas colocam tipo sobre mim ou quem sou eu. Então, vou colocar aqui quem sou eu. Salvei. Olha só que interessante. Eu coloquei em volta desse texto, quem sou eu, uma tag, e essa tag é o H1. E essa tag H1, ela é o maior título no HTML. É claro que a gente consegue ir lá com CSS e deixar o texto maior, porém, utilizando somente HTML, ela é o maior título que tem. E além do H1, a gente tem os outros Hs. Então, vamos supor que eu venha esse aqui, ó. Quem sou eu? Aqui eu usei H2, vou usar o 3. E vou usar o 4. A gente tem mais Hs, porém vou mostrar só até o 4, porque já vai ser suficiente. Então olha só o que ele fez. No H1, ele colocou quem sou eu, grande. No H2, ele colocou um pouco menor. No H3, menor ainda. E no H4, menor ainda. E se eu viesse aqui do lado de fora e somente escrevesse quem sou eu, como é que ele colocaria? Então, aqui ele colocou um texto que ele não é formatado. Aqui, por exemplo, esse nosso texto ele está em negrito, a letra ela está mais grossa e aqui não, ela está mais fina. Então, essa daqui é a parte de títulos. Então, agora vocês já sabem que a tag de título é H e que você tem H1, H2, H3, dependendo do tamanho do título que você quer usar. Então, vou excluir isso daqui. E a outra tag que a gente vai ver é a tag P, que ela é feita para criar parágrafos dentro do nosso texto. E você pensar, Jonathan, mas por que eu precisaria de um parágrafo? Vou mostrar aqui para vocês.
Então, eu vou pegar um texto aqui gigante, vou copiar, colei, ó, centenas de milhares de vezes. Olha só o que ele fez. No HTML, ele não quebra o texto automaticamente. Então aqui, olha só o que ele fez. Ele veio para a direita, mas quando a gente está escrevendo um texto, não é assim que funciona. Um texto ele é dividido em parágrafos, ou seja, a gente tem lá um monte de palavras, aí quebra uma linha, começa outro monte de palavras. Então, para isso a gente utiliza a tag P. Então, se eu viesse aqui, ó, coloquei um P aqui em volta, aí vim aqui, coloquei a tag P, vou recortar aqui, eu vou andar aqui para frente, colei ela aqui, mesmo que esteja em uma linha só, porque vocês viram que aqui o P ele está separado, então a gente quebrou uma linha, e aqui eu coloquei o P aqui, o outro P eu coloquei aqui e aqui já tem texto. Isso não faz diferença para HTML, então a gente não precisa quebrar a linha. E olha só o que ele fez, ele tem um primeiro parágrafo, foi esse carinha aqui, tem um segundo parágrafo, que foi esse que a gente criou, e tem esse terceiro aqui que é só texto. Então aqui eu vou excluir esses dois. E vou colocar aqui, eu me chamo Jonathan. Aí vocês podem escrever o de vocês. Atualmente moro na Irlanda e trabalho como desenvolvedor de software. Então, para mim isso daqui já foi um parágrafo e eu achei bom. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui por debaixo, vou colocar outra tag P e vou continuar escrevendo. Meu objetivo atual é ajudar mais pessoas a conseguirem o seu primeiro emprego como desenvolvedor através do ensino e mentoria. Perfeito. Tenho aqui meus dois parágrafos. Agora, para mim, essa sessão ela já terminou, então se você quiser escrever mais, você pode escrever. Então, vou vir aqui embaixo, vou colocar outro H1 e aqui eu vou escrever educação. E aqui dentro de educação a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai agregar tags, então a gente vai colocar uma tag dentro da outra. Vou começar colocando um parágrafo e aqui eu vou escrever Universidade Anhanguera. Aqui, Sistemas de Informação, que foi o curso que eu fiz. Aqui vai ser bacharel em Sistemas de Informação. Ficou o nosso texto e o que eu posso fazer, eu vou vir aqui e vou utilizar um H2, porque eu quero que isso seja um título nessa nossa página, ou seja, eu quero que isso se destaque. Porém, eu acho que H2 ficou muito grande comparando com o título principal. Vou colocar H3, deixa eu ver. Tá muito grande, vou colocar H4. Perfeito. E aqui embaixo, eu vou colocar o nosso texto. Curso voltado para o desenvolvimento de software. Isso daqui geralmente a gente não põe não, põe só o nome da faculdade. Eu coloquei só para vocês entenderem, tem como a gente ter uma tag, aqui a gente tinha um parágrafo, aqui a gente colocou um H1. Aqui dentro do H1 eu poderia colocar outro parágrafo se eu quisesse. Já que isso daqui foi mais para mostrar, eu vou excluir, porque não ficou muito bonito não. Pelo menos eu não gostei. Aqui embaixo a gente vai colocar outro título, vou chamar de experiência profissional. Aí eu vou colocar um parágrafo, vou colocar a empresa que eu trabalho atualmente, Excelco, e dentro de parênteses eu vou colocar onde fica. Aqui eu vou colocar o meu cargo, software, escrever em português, engenheiro de software. Perfeito. E aqui na frente eu vou colocar o texto que eu quero. Aqui sou responsável por desenvolver novos recursos, assim como criar spikes
para verificar a viabilidade de novas funcionalidades e também dou manutenção no código existente. Perfeito. Beleza, ficou legal a minha experiência, porém do jeito que ficou aqui, ficou uma bosta, ficou muito bagunçado. Então o que que a gente pode fazer? A gente vai aprender uma tag extra e eu não falei no título do vídeo, mas você vai aprender que essa tag, ela se chama B e o objetivo dela é deixar um texto em negrito. Se você não sabe o que é negrito, você vai descobrir agora. 3, 2, 1. Ou negrito é isso daqui. Então esse é um texto comum. Esse é um texto em negrito, então ele destaca mais do que o restante do texto. Agora, com essa primeira experiência pronta, eu vou colocar só mais uma para ficar bem organizado. Excel com... A outra que eu vou colocar é BPay, Brasil, ou Brasília, né? E lá no BPay eu era desenvolvedor full stack. O texto eu vou deixar o mesmo, porque não é o objetivo. Eu já tenho um currículo, mas claro que quando você estiver fazendo, eu super recomendo que você coloque as informações não agora. Primeiro termina a aula, depois vai lá e termina de preencher, porque no final você vai ficar impressionado com o que a gente vai fazer com esse arquivo que a gente criou agora. Eu tenho certeza que vai ser um puta pontapé inicial para a sua jornada e que vai te dar uma motivação muito, muito boa. Então, BPay e aqui embaixo eu vou colocar Comunix Brasília também. E aqui vou colocar mais um título. Tecnologias, que são as tecnologias que a gente sabe utilizar. Vou colocar um parágrafo. Por que parágrafo? Para sempre ficar organizado. Porque vocês estão vendo como tá bonito aqui, ó. Tem um espaço, aqui dentro quebra uma linha, porque se não colocasse ia ficar tudo junto. Não ia ficar legal. E aqui em tecnologias, eu vou dividir da seguinte forma. Vou colocar um B, vou colocar o nome da tecnologia, PHP, e aqui do outro lado eu vou colocar o que eu sei fazer com PHP, ou seja, quais são as tecnologias que eu sei dentro do PHP. Então vou pôr Unity Test, que é uma tecnologia que eu sei, Zend Framework, Doctrine, Symfony, Laravel, Cake, PHP. Beleza. Então ficou aqui, ó. E além disso, eu também vou abrir um parênteses, eu vou colocar quanto tempo eu trabalho com PHP. Beleza, bora ver se ficou bonito. Acho que ficou bacana. Então, fazer a mesma coisa para JavaScript. JavaScript. Mais de 8 anos. Ah, porém, olha só que legal. Como eu tinha colocado dentro desse parágrafo, ele deixou o texto junto. Porque eu tinha esquecido de criar um parágrafo. Então, perfeito. E o que que eu sei? Faltou um parênteses aqui. E o que que eu sei com JavaScript? Eu sei TypeScript, React.js, o finado jQuery, Node.js, etc. Ou seja, bastante coisa. Tem outra tag que ela é bem legal, que ela é bem parecida com esse B, que é uma tag chamada I, que é para deixar o texto em itálico. E se você não sabe o que é itálico, 3, 2, 1, isso é itálico. Olha só como é que fica. O texto ele fica de lado, então ele meio que dá uma curvada para a direita. Então olha só, eu acho que ficou legal aqui. Então a gente pode fazer a mesma coisa. Vou vir neste baixo e perfeito. Aqui vou colocar mais uma categoria. Então, por que que eu estou fazendo ele bem completo? É para dar mais ideia para você, para quando você estiver construindo o seu, quando você estiver preenchendo aí na sua casa. E não acha que isso daqui não vai servir para nada, que é só mais uma aula, não é. A gente vai continuar usando esse arquivo e no final ele vai ficar bem legal. Então se esforça e coloca tudo que você sabe e pode colocar também aquilo que você ainda não sabe, mas que você vai aprender. Até lá vai ter um tempo para você aprender. Então aqui, ó, mais de 10 anos, mesma coisa. Vou pôr um i logo. Eu sei Twitter, Bootstrap.
Pronto, tem mais muita coisa que eu posso falar de HTML, não. E CSS, say less, por exemplo. Então ficou bem legal e é bem parecido com o meu currículo real. Depois eu mostro para vocês se vocês quiserem. E só mais uma seção e a última, contato. E aqui é onde a gente vai deixar os nossos contatos. Então, por exemplo, WhatsApp. Eu vou colocar um Bzinho maroto. Aí você põe aí o número do seu telefone, mais 353 89 49 41. Então tá aí um exemplo. Aqui eu vou quebrar outra linha. B, Instagram. Vou pegar aqui o link do meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, tá dando um mole. Porque meu Instagram, de vez em quando, eu posto umas vagas lá. Tipo, vagas aqui pra Irlanda. Então, se você não me segue, ó. Às vezes já era pra tu ter conseguido tua vaga. Mas porque não me segue, perdeu. Então, não recomendo que não me siga. Então tá aqui, ficou o link. E eu sei que você pode estar pensando, caraca, mas que link mal feito é esse? Eu clico e não vai para lugar nenhum. E relaxa. Isso é algo que a gente vai aprender nas próximas aulas. E na aula de hoje foi isso. Quero que você deixe aí nos comentários qual é a sua experiência, o que é que você escreveu no seu currículo, quais são as tecnologias e você colocou, se você tiver alguma dúvida de tecnologia, pô, o que é que eu posso colocar aqui, o que é que eu não posso, me manda uma mensagem, só ir aí mandar uma mensagem, eu garanto que eu vou te ajudar. Então, se cuidem, beijão, até a próxima e parabéns por ter ficado até o final.